Em uma noite sem lua, envolta por uma névoa densa que engole cada centímetro da paisagem rural, um homem solitário percorre uma estrada esquecida, onde o silêncio é quebrado apenas por relinchos distantes e inexplicáveis. O protagonista, assombrado por escolhas do passado e pressionado por necessidades urgentes, se vê diante de uma presença sobrenatural que parece conhecer seus segredos mais profundos. O medo cresce a cada passo, misturando-se à culpa e à dúvida, enquanto forças invisíveis testam os limites de sua moralidade. Nesta história, a linha entre realidade e pesadelo se dissolve, e o público é convidado a mergulhar em uma jornada de suspense, emoção e reflexão sobre os próprios demônios que carregamos. A noite caía pesada sobre o campo, como um manto de veludo negro, abafando qualquer resquício de cor ou esperança. A estrada de terra serpenteava entre pastos abandonados e cercas enferrujadas, iluminada apenas pelo farol trêmulo de um velho caminhão. O motor roncava baixo, quase como um sussurro, tentando não perturbar o silêncio opressivo que reinava ali. O ar era frio e úmido, impregnado pelo cheiro de terra molhada e folhas apodrecidas. A névoa rastejava pelo chão, subindo lentamente pelas rodas do caminhão, engolindo tudo ao redor. À distância, o som de relinchos ecoava, ora próximos, ora distantes, como se cavalos invisíveis galopassem entre as sombras. Mas não havia fazendas ativas por ali, nem animais soltos. Apenas histórias antigas, sussurradas por gerações, sobre a estrada que ninguém mais ousava cruzar depois do anoitecer. Dentro do caminhão, Jonas apertava o volante com força, os nós dos dedos esbranquiçados. O rádio chiava estático, incapaz de captar qualquer estação. Ele olhava para o retrovisor com frequência, como se esperasse ver algo além da própria imagem cansada. Seus olhos fundos e marcados por noites mal dormidas refletiam mais do que o cansaço físico. Carregavam o peso de decisões difíceis, de promessas quebradas e de uma necessidade urgente que o empurrava para a frente, mesmo contra sua vontade. Jonas não era um homem mau, mas a vida o havia colocado em encruzilhadas sombrias. O trabalho escasso, as dívidas acumuladas, a família esperando em casa por respostas e sustento. Naquela noite, ele aceitara um serviço duvidoso, transportando uma carga que preferia não questionar. O dinheiro era bom, suficiente para aliviar a pressão por algumas semanas. Mas o preço era atravessar a estrada abandonada, onde, segundo diziam, os mortos cavalgavam ao lado dos vivos, e onde a própria consciência podia se perder na névoa. Enquanto avançava lentamente, Jonas sentia a solidão se transformar em vulnerabilidade. Cada estalo de galho, cada sombra projetada pela névoa, parecia ganhar vida própria. O medo, antes apenas um sussurro, começava a crescer dentro dele, misturando-se à culpa e à dúvida. E ao longe, os relinchos voltavam a soar, mais altos, mais próximos, como um aviso de que algo ou alguém o aguardava naquela estrada esquecida pelo tempo. A lenda local falava de um cavalo espectral, de olhos vermelhos como brasas, que aparecia para aqueles que carregavam pecados não confessados. Diziam que, se você ouvisse seus relinchos na névoa, era sinal de que seus segredos estavam prestes a ser revelados e julgados. Jonas tentava afastar esses pensamentos, mas a sensação de estar sendo observado era impossível de ignorar. Naquela noite, a estrada abandonada não era apenas um caminho físico, mas um portal para os recantos mais escuros da alma de Jonas. E enquanto a névoa se adensava, ele sentia que estava prestes a cruzar uma fronteira da qual talvez não houvesse retorno. O caminhão avançava devagar, os pneus afundando na lama que a chuva recente deixara. Um farol cortava a névoa em feixes tímidos,
revelando apenas alguns metros adiante, como se a estrada se formasse sob as rodas, passo a passo, e tudo além fosse um abismo de incerteza. Jonas sentia o suor frio escorrer pela nuca, mesmo com o frio que fazia do lado de fora. O silêncio era tão denso quanto a névoa, e cada ruído parecia amplificado. O rangido do banco, o tic-tac do relógio, o próprio coração batendo forte no peito. De repente, um relincho agudo cortou o ar, tão próximo que Jonas quase perdeu o controle do volante. O som reverberou dentro da cabine, fazendo os vidros tremerem. Ele parou o caminhão bruscamente, o motor tossindo em protesto. O silêncio voltou, mas agora era diferente, carregado de expectativa, como se algo aguardasse sua reação. Jonas olhou ao redor, tentando enxergar através da névoa. Nada. Apenas sombras que se moviam lentamente, moldadas pelo vento e pela imaginação. Ele respirou fundo, tentando se convencer de que era apenas um animal perdido, talvez um cavalo de alguma fazenda vizinha. Mas no fundo, sabia que não era tão simples. Aquela estrada tinha fama, e ele próprio ouvira histórias desde criança, relatos de viajantes que nunca chegaram ao destino, de aparições na beira da estrada, de olhos vermelhos brilhando na escuridão. Tentando afastar o medo, Jonas ligou o rádio novamente, girando o botão em busca de qualquer sinal. Só estática. O silêncio parecia zombar dele, tornando cada segundo mais pesado. Decidiu seguir em frente, acelerando um pouco, como se pudesse deixar para trás a sensação de estar sendo observado. A cada curva, a névoa parecia se adensar, tornando impossível distinguir o que era real do que era fruto da mente cansada. Em certo momento, Jonas teve a impressão de ver uma silhueta à beira da estrada, alta, esguia, imóvel. Pisou no freio, o caminhão deslizando alguns metros antes de parar. Olhou fixamente para o ponto onde vira a figura, mas não havia nada além de sombras e névoa. O coração disparou e ele sentiu uma pontada de arrependimento por ter aceitado aquele trabalho. Enquanto tentava se acalmar, outro relincho ecoou, desta vez mais distante, mas ainda assim perturbador. Jonas fechou os olhos por um instante, tentando se lembrar das palavras do velho Zé, o caseiro da fazenda onde crescera. Se ouvir o cavalo na névoa, reze, não olhe para trás e, acima de tudo, não pare. Mas ele já havia parado. E agora, a sensação de estar sendo observado era quase insuportável. Decidiu sair do caminhão para verificar a carga, talvez apenas para se convencer de que tudo estava sob controle. O ar do lado de fora era ainda mais frio e a névoa parecia envolver seu corpo como um manto úmido. Caminhou até a traseira do caminhão, os passos afundando na lama. Abriu a porta da carroceria e conferiu as caixas, todas intactas, lacradas, mas o conteúdo era um mistério. O contratante fora claro: não abra, apenas entregue. Jonas sentiu um arrepio percorrer a espinha. O que estaria transportando naquela noite? Por que tanto segredo? Enquanto fechava a porta, ouviu passos suaves na lama, vindos de algum ponto à sua esquerda. Virou-se rapidamente, mas não viu nada, apenas a névoa, densa e opressora. Voltou para a cabine, trancou as portas e tentou se convencer de que era apenas o vento, ou talvez algum animal pequeno. Mas o medo já havia se instalado, e cada sombra parecia ganhar vida própria. A estrada seguia interminável, e Jonas sentia o tempo se distorcer. Não sabia mais há quanto tempo estava ali, nem quanto faltava para chegar ao destino. O GPS do celular não funcionava, e o relógio parecia girar em círculos, sem avançar. A sensação de estar preso em um ciclo sem fim era sufocante. Em determinado momento, avistou uma cerca caída à beira da estrada e, ao lado dela, marcas de cascos frescas na lama. Parou o caminhão novamente, o coração acelerado. Desceu com uma lanterna, iluminando o chão. As marcas eram profundas, como se um animal grande tivesse passado por ali recentemente.
Seguiu as pegadas por alguns metros até que elas simplesmente desapareciam, como se o cavalo tivesse se dissolvido no ar. De repente, sentiu um cheiro forte de terra queimada, misturado a algo metálico. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Jonas ouviu um sussurro, quase imperceptível, vindo de algum lugar à sua direita. Virou-se, mas não viu nada além da névoa. Voltou apressado para o caminhão, sentindo o pânico crescer. Dentro da cabine, tentou ligar o motor, mas ele não respondeu. Girou a chave várias vezes, ouvindo apenas o som seco do motor tentando pegar. O desespero tomou conta. Olhou para o retrovisor e, por um breve instante, teve a impressão de ver 2 pontos vermelhos brilhando na escuridão, como olhos de um animal. Piscou e a imagem sumiu. O medo agora era palpável, quase físico. Jonas sentia o peso de suas escolhas, da carga misteriosa, da estrada que parecia não ter fim. Lembrou-se da família, da promessa de voltar para casa, do dinheiro que precisava. Mas, acima de tudo, sentia a culpa por ter aceitado aquele trabalho, por ignorar os avisos, por tentar enganar a própria consciência. A noite avançava e a névoa parecia cada vez mais espessa. Os relinchos voltaram, agora em coro, como se vários cavalos cercassem o caminhão. Jonas fechou os olhos, rezando baixinho, tentando afastar o terror, mas sabia, no fundo, que algo estava prestes a acontecer. Algo que mudaria sua vida para sempre. Naquele momento, percebeu que não estava apenas enfrentando uma presença sobrenatural, mas também seus próprios medos e culpas. A estrada abandonada era, na verdade, um espelho de sua alma. E para sair dali, teria que encarar não apenas o que estava do lado de fora, mas principalmente o que carregava dentro de si. O tempo parecia ter perdido o sentido. Jonas, trancado na cabine do caminhão, sentia o peso da noite e da névoa se infiltrando em cada pensamento. O motor permanecia morto, indiferente às súplicas e tentativas de reanimação. O frio aumentava e o vidro começava a embaçar com sua respiração acelerada. Lá fora, os relinchos ecoavam, ora distantes, ora tão próximos que pareciam vir debaixo do próprio caminhão. O medo, antes um incômodo sutil, agora era um companheiro constante, pressionando seu peito, tornando cada inspiração mais difícil. Jonas tentou racionalizar. Talvez fosse apenas um problema elétrico, talvez os cavalos fossem reais, fugidos de alguma fazenda. Mas quanto mais tentava se convencer, mais a realidade parecia se distorcer. As marcas de casco que desapareciam, os olhos vermelhos no retrovisor, o cheiro de terra queimada, tudo conspirava para minar sua sanidade. Ele se obrigou a pensar na família, na promessa de voltar, no dinheiro que precisava. Mas, mesmo esses pensamentos que antes lhe davam força, agora pareciam distantes, quase irreais. A lembrança de sua infância veio à tona, como um lampejo na escuridão. Lembrou-se do pai, um homem duro, mas justo, que sempre dizia: "A estrada mostra quem você é de verdade, filho. Não adianta correr dos próprios erros." Jonas nunca dera muita atenção a essas palavras, mas agora, preso naquela estrada, sentia o peso delas como nunca antes. O trabalho que aceitara era errado, ele sabia. O dinheiro fácil sempre vinha com um preço, e naquela noite parecia que estava prestes a pagá-lo. A névoa do lado de fora começou a se mover de forma estranha, como se tivesse vontade própria. Formas indefinidas surgiam e desapareciam. Sombras que pareciam observá-lo, julgá-lo. Jonas esfregou os olhos, tentando afastar as visões, mas elas persistiam. Sentiu uma presença ao seu lado, dentro da cabine, embora soubesse que estava sozinho. O ar ficou mais pesado e um calafrio percorreu sua espinha. Foi então que ouviu uma voz, baixa e rouca, sussurrando seu nome. Jonas. O som parecia vir de todos os lados, reverberando na cabine, misturando-se ao som dos relinchos. Ele se encolheu. No banco, os olhos arregalados, o corpo tenso. A voz continuou, agora mais clara.
Você não pode fugir do que fez. Jonas tentou responder, mas a garganta estava seca, as palavras presas pelo medo. A porta do caminhão rangeu, como se alguém tentasse abri-la do lado de fora. Jonas segurou o trinco com força, o coração disparado. A voz voltou, agora dentro de sua cabeça. Abra, em frente. Ele hesitou, mas algo dentro dele, talvez o desespero, talvez a necessidade de acabar com aquele tormento, o fez destrancar a porta. A névoa invadiu a cabine, fria e úmida, envolvendo-o em um abraço gélido. Jonas desceu do caminhão, os pés afundando na lama. A estrada estava diferente, mais escura, mais estreita. As árvores pareciam se inclinar sobre ele, os galhos retorcidos formando figuras ameaçadoras. Os relinchos cessaram, substituídos por um silêncio absoluto, opressor. Jonas caminhou alguns passos, sentindo-se observado. Olhou para trás e viu o caminhão parcialmente encoberto pela névoa, como se estivesse sendo engolido por ela. Seguiu as marcas de casco, que agora brilhavam levemente, como se fossem feitas de brasa. Cada passo era uma luta contra o medo, contra a vontade de correr e nunca mais olhar para trás. Mas algo o impulsionava, uma necessidade de entender, de enfrentar o que quer que estivesse à sua espera. A certa altura, a estrada se abriu em uma clareira. No centro, um cavalo negro imenso, de olhos vermelhos como fogo, o aguardava. O animal não se movia, apenas o observava, imponente e silencioso. Jonas sentiu as pernas tremerem, mas não conseguiu desviar o olhar. O cavalo era ao mesmo tempo belo e aterrorizante, uma presença impossível de ignorar. Ao redor da clareira, sombras humanas se formavam na névoa, figuras indistintas, mas familiares. Jonas reconheceu rostos do passado, pessoas que magoara, promessas não cumpridas, erros que preferira esquecer. Cada figura o fitava em silêncio, os olhos cheios de expectativa e julgamento. O peso da culpa se tornou insuportável, e Jonas caiu de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. O cavalo se aproximou lentamente, os cascos não fazendo som algum. Parou diante de Jonas, abaixou a cabeça e o encarou de perto. Os olhos vermelhos pareciam enxergar sua alma, vasculhando cada segredo, cada arrependimento. Jonas sentiu uma dor aguda no peito, como se estivesse sendo despido de todas as defesas. A voz voltou, agora mais suave, quase compassiva. Você carrega mais do que pode suportar, mas a estrada exige pagamento. Jonas soluçou, tentando pedir perdão, mas as palavras não saíam. O cavalo relinchou, um som profundo e triste, e as sombras ao redor começaram a se dissipar, levadas pelo vento. Jonas sentiu uma leveza estranha, como se parte do peso tivesse sido retirada. Mas sabia que não era suficiente. Precisava fazer. Mas precisava enfrentar não apenas o sobrenatural, mas também a si mesmo. Levantou-se com dificuldade, encarou o cavalo e com a voz trêmula disse: "Eu aceito. O que preciso fazer?" O cavalo se afastou, abrindo caminho para uma trilha estreita que levava para fora da clareira. Jonas entendeu o convite. Ou talvez o desafio. Seguiu pela trilha, sentindo a névoa se dissipar aos poucos. A cada passo, as lembranças dolorosas vinham à tona, mas em vez de fugir delas, Jonas as enfrentava, uma a uma, reconhecendo seus erros, aceitando suas falhas. A trilha terminou em uma pequena ponte de madeira, velha e rangente. Do outro lado, a estrada continuava, agora iluminada por uma luz suave, quase acolhedora. Jonas parou na ponte, olhando para trás. O cavalo ainda o observava, imóvel, mas agora seus olhos pareciam menos ameaçadores, quase compreensivos. Jonas atravessou a ponte, sentindo-se diferente. O medo ainda estava lá, mas agora era acompanhado por uma determinação renovada. Sabia que a estrada ainda guardava perigos, que o sobrenatural não havia terminado com ele.
Mas, pela primeira vez, sentia que tinha uma chance de redenção, de recomeço. Ao voltar para o caminhão, encontrou o motor funcionando, o rádio tocando uma música suave. A névoa começava a se dissipar, revelando a estrada adiante. Jonas respirou fundo, ligou o motor e seguiu em frente, pronto para enfrentar o que viesse, determinado a não repetir os erros do passado. A transformação não estava completa, mas o primeiro passo havia sido dado. E enquanto a estrada se desenrolava à sua frente, Jonas sabia que, para sobreviver, precisaria continuar enfrentando não apenas os perigos externos, mas principalmente os fantasmas que habitavam sua própria alma. A estrada parecia mais longa do que nunca, mesmo com a névoa rareando e a luz pálida do amanhecer começando a tingir o horizonte. Jonas dirigia em silêncio, os olhos fixos no caminho, mas a mente fervilhando. O rádio, que antes tocava uma melodia suave, agora emitia apenas um zumbido baixo, como se a própria eletricidade estivesse hesitante em atravessar aquele trecho de mundo. O caminhão avançava, mas a sensação de alívio era frágil, como se a qualquer momento tudo pudesse desmoronar novamente. De repente, um novo relincho, mais forte e próximo do que nunca, cortou o ar. Jonas sentiu o sangue gelar. O som não vinha de trás nem dos lados, mas da frente, bloqueando o caminho. Ele freou instintivamente, o caminhão derrapando na lama, parando a poucos metros de uma figura que emergia da névoa. O cavalo negro, ainda maior e mais imponente, os olhos vermelhos brilhando com uma intensidade sobrenatural. Desta vez, não estava sozinho. Ao redor do animal, as sombras humanas voltaram a se formar, mais nítidas, mais próximas. Jonas reconheceu, com um nó na garganta, o rosto de seu irmão mais velho, morto anos antes em um acidente do qual ele sempre se sentira responsável. Viu também a figura da mãe, os olhos tristes e outros rostos, amigos, conhecidos, todos ligados a momentos de culpa, de escolhas erradas, de palavras não ditas. O cavalo relinchou novamente e as sombras começaram a se aproximar, cercando o caminhão. Jonas sentiu o pânico crescer, mas algo dentro dele, talvez a lembrança da clareira, do desafio aceito, o impediu de fugir. Ele sabia que não adiantava mais tentar escapar. Era hora de enfrentar, de verdade, tudo o que vinha evitando. A porta do caminhão se abriu sozinha, com um estalo seco. Jonas desceu, as pernas trêmulas, mas o olhar firme. As sombras se fecharam ao seu redor, sussurrando palavras que ele não conseguia entender, mas que pareciam pesar toneladas. O cavalo avançou, parando a poucos passos de Jonas. O animal abaixou a cabeça e, por um instante, Jonas viu refletido nos olhos vermelhos não apenas seu próprio rosto, mas cenas de sua vida. A infância, o acidente do irmão, as noites de desespero, a decisão de aceitar aquele trabalho. A voz, agora clara e poderosa, ecoou na mente de Jonas. Você carrega o peso de suas escolhas. A estrada cobra seu preço. O que você oferece em troca? Jonas sentiu as lágrimas escorrerem, mas não desviou o olhar. Eu não posso mudar o passado, disse, a voz embargada, mas posso tentar ser melhor. Posso tentar reparar o que fiz, mesmo que nunca seja suficiente. O cavalo relinchou e as sombras intensificaram os sussurros. Jonas sentiu uma pressão esmagadora, como se o ar ao seu redor estivesse sendo sugado. O medo era quase insuportável, mas ele permaneceu de pé, encarando o animal e as figuras do passado. Eu aceito o que vier. Não vou mais fugir. Nesse momento, uma das sombras, a de seu irmão, se destacou das demais, aproximando-se de Jonas. O rosto, antes marcado pela dor, agora parecia sereno. O irmão estendeu a mão, tocando o ombro de Jonas.
Um calor inesperado percorreu seu corpo e, por um instante, todo o peso da culpa pareceu se dissipar. As outras sombras começaram a se afastar, dissolvendo-se na névoa, como se tivessem cumprido seu papel. O cavalo negro ergueu-se nas patas traseiras, relinchando com uma força que fez a terra tremer. Jonas fechou os olhos, esperando o pior, mas quando os abriu, estava sozinho na estrada. O caminhão intacto o aguardava. A névoa se dissipava rapidamente e a luz do sol começava a iluminar o caminho. Jonas subiu de volta na cabine, o corpo exausto, mas a mente estranhamente leve. O rádio voltou a funcionar, agora transmitindo uma música antiga, daquelas que ele ouvia com o irmão na infância. Ele sorriu entre lágrimas, sentindo uma paz que há muito não experimentava. Mas antes de dar partida, percebeu algo estranho. Uma das caixas na carroceria estava aberta. Jonas hesitou, mas sentiu que precisava olhar. Caminhou até a traseira do caminhão, o coração acelerado. Dentro da caixa não havia nada além de um espelho antigo, empoeirado. Ele se viu refletido ali. Não o homem cansado e assombrado de antes, mas alguém diferente, alguém que havia enfrentado seus próprios demônios. Ao fechar a caixa, ouviu, ao longe, um último relincho, agora suave, quase um sussurro de despedida. Jonas entendeu então que a estrada não era apenas um lugar físico, mas um rito de passagem, um teste de coragem e redenção. Ele voltaria para casa, não como o homem que partira, mas como alguém transformado pela noite, pela névoa e pelos relinchos que ecoariam para sempre em sua memória. A estrada, agora banhada pela luz do sol, parecia convidativa, quase acolhedora. Jonas ligou o motor, sentindo-se pronto para seguir em frente, não importa o que o futuro reservasse. Sabia que, dali em diante, carregaria consigo não apenas as cicatrizes do passado, mas também a força de quem ousou enfrentar a própria escuridão. O caminhão avançava lentamente pela estrada agora iluminada. Os primeiros raios de sol dissolvendo a névoa e revelando uma paisagem transformada. O campo, antes sombrio e ameaçador, parecia mais vivo, como se a própria terra respirasse aliviada após uma longa noite de tormento. Jonas sentia o corpo exausto, mas a mente clareava a cada quilômetro, como se a luz do dia lavasse os resquícios do medo e da culpa que o haviam acompanhado. Enquanto dirigia, as imagens da noite anterior voltavam em flashes. O cavalo negro, os olhos vermelhos, as sombras do passado, o toque do irmão. Cada lembrança era dolorosa, mas também libertadora. Jonas compreendia agora que a estrada abandonada era mais do que um caminho físico, era um espelho de sua alma, um território onde precisava enfrentar não apenas perigos externos, mas, sobretudo, os próprios demônios. O espelho encontrado na caixa permanecia ao seu lado no banco do passageiro, como um lembrete silencioso do que vivera. De tempos em tempos, Jonas olhava para o objeto, vendo não apenas seu reflexo, mas também as marcas da transformação. Não era mais o homem que partira naquela noite, carregando apenas a esperança de dinheiro fácil e o peso de decisões erradas. Agora, havia algo novo em seu olhar. Uma determinação serena, uma aceitação madura das próprias falhas e uma vontade genuína de recomeçar. Ao se aproximar do vilarejo, Jonas sentiu o coração acelerar. Sabia que a vida não seria fácil dali em diante. As dívidas ainda existiam, a família ainda precisava dele e o mundo não se tornara subitamente mais justo ou simples. Mas, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se capaz de encarar os desafios sem fugir, sem buscar atalhos perigosos. A experiência na estrada abandonada lhe ensinara que não há como escapar das consequências de nossas escolhas, mas que é possível buscar redenção, mesmo quando tudo parece perdido. Ao estacionar, o caminhão diante de casa foi recebido pelo olhar ansioso da esposa e dos filhos.
O abraço apertado da mulher, o sorriso tímido da filha mais nova, o silêncio respeitoso do filho adolescente, tudo isso era mais valioso do que qualquer quantia de dinheiro. Jonas percebeu que, apesar dos erros, ainda havia espaço para o perdão, para o amor e para a reconstrução. Nos dias que se seguiram, Jonas procurou o contratante para devolver o espelho. O homem, surpreso, aceitou o objeto sem questionar, mas olhou Jonas nos olhos por um longo instante, como se reconhecesse ali alguém que havia atravessado uma provação. Jonas recusou qualquer pagamento pelo serviço, explicando que não poderia mais aceitar trabalhos que colocassem em risco sua integridade ou sua paz de espírito. O contratante, em silêncio, apenas assentiu, como se compreendesse a decisão. A história dos relinchos na névoa logo se espalhou pelo vilarejo, misturando-se às lendas antigas. Alguns diziam que Jonas havia enlouquecido, outros que fora abençoado por forças misteriosas, mas para ele pouco importava o que pensassem. Sabia, no fundo, que a verdadeira batalha havia sido travada dentro de si e que a vitória era silenciosa, íntima, impossível de ser compreendida por quem não caminhou por aquela estrada. Com o tempo, Jonas passou a ajudar outros que enfrentavam dificuldades, oferecendo conselhos, apoio e, acima de tudo, compreensão. Tornou-se uma presença respeitada na comunidade, não por heroísmo ou bravura, mas pela humildade de quem reconhece os próprios limites e aprende com os próprios erros. O espelho, agora pendurado na parede da sala, servia como lembrete diário de que a verdadeira coragem está em enfrentar a si mesmo, em admitir as falhas e buscar a cada dia ser alguém melhor. Às vezes, nas noites de neblina, Jonas ainda ouvia ao longe o eco de um relincho, não mais como ameaça, mas como um chamado à vigilância. Um lembrete de que os demônios internos nunca desaparecem por completo. Apenas aprendemos a conviver com eles, a reconhecê-los e a não permitir que nos dominem. Nessas noites, sentava-se à varanda, olhava para a estrada e agradecia pela chance de recomeçar. A experiência na estrada abandonada deixou marcas profundas, mas também abriu portas para uma vida mais autêntica e consciente. Jonas aprendeu que o medo, a culpa e o arrependimento são parte da jornada, mas que não precisam ser o destino final. O segredo está em não fugir, em não se esconder, mas em encarar a névoa, ouvir os relinchos e seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido. A história de Jonas, marcada por mistério, dor e redenção, tornou-se um convite silencioso para todos que cruzavam seu caminho. Um convite para refletir sobre as forças invisíveis que moldam nossas vidas, sobre o peso das escolhas e sobre a importância de enfrentar, com coragem e humildade, os próprios fantasmas. Porque no fim, todos temos uma estrada abandonada a percorrer, e ao atravessá-la, podemos descobrir não apenas o que nos assombra, mas também o que nos liberta. Assim, relinchos na névoa, o segredo da estrada abandonada termina, não com respostas fáceis, mas com uma mensagem de esperança e alerta. Por mais densa que seja a névoa, por mais assustadores que sejam os relinchos, sempre há um caminho de volta para a luz. Basta ter coragem de seguir em frente e enfrentar o que realmente importa.